Efésios capítulo 1, página 5, na sua apostila. Antes de começar esse livro, esse capítulo, vamos orar. Deus, nós te agradecemos muito pelo privilégio de estudar a tua palavra mais uma vez. Esse primeiro capítulo trata muitas coisas sobre seu plano de redenção e queremos entender. Eu sei que muitas vezes eu caio nas mentiras do inimigo e esquece da minha posição privilegiada. Como alguém falou que, de certa forma, nós podemos se exaltar pelo privilégio, mas precisamos lembrar que é pela tua graça, que não foi mérito nenhum que nós estamos nessa posição. Então, abre nossos olhos, abre nossas mentes para prestar bem atenção, mas mais do que tudo, abre nossos corações para o Senhor realmente trabalhar nas nossas vidas e transformar nossas vidas à tua imagem. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A saudação é Efésios 1 e 2, e eu chamei isso semente 1 também, porque nós vamos interpretar parágrafo por parágrafo. Cada semente não é necessariamente um parágrafo, mas é uma ideia principal. E chamamos esses sementes porque nós queremos o conceito, a ideia de cada semente e o princípio bíblico sejam implantados nas nossas vidas cada vez que lemos isso. É importante para a gente entender o que estamos lendo no contexto do parágrafo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos analisar isso. Vou ler a semente primeiro. Nosso caráter, autoridade e bênçãos vêm da nossa posição em Cristo. É essencial que saibamos quem somos em Jesus Cristo para crescermos espiritualmente. A frase em Cristo é chave desse trecho, mostrando a nossa posição em união com Cristo. A autoridade que Paulo tinha como apóstolo e a transformação que os cristãos de Éfeso experimentaram vieram através dessa união com Jesus. Então, essa é a ideia que nós queremos enfatizar. Paulo sabia sua posição, e ele falou da sua posição e do seu caráter e da posição e caráter das pessoas de Éfeso. Muito importante, como eu já tinha falado várias vezes, isso que me levou a começar a crescer muito na minha vida espiritual. Muito tempo depois de ter se tornado missionário, eu comecei a aprender através do Evangelho o que realmente Deus fez na minha vida. Então, as perguntas, exercícios, perguntas. Para pensar nisso enquanto nós entramos nesse trecho. Número 1. Por que Paulo usou seu título no começo de uma carta às pessoas que já conhecia? Pensa nisso. Vamos supor que você é senador. E claro, você que no carta oficial falar, olha, o senador fulano, na sua carta. Mas vamos supor que está escrevendo uma carta para seu amigo, você não ia colocar senador fulano lá. Você ia colocar seu apelido, nome que você foi conhecido por seu amigo. Por que tão impessoal assim? Número 2, por que Paulo descreveu os Efésios como santos e fiéis? Número 3, leia João 15, 1 a 17. Considere todas as expressões como permanecer e dom, pois são referências da nossa posição em Cristo. A palavra implica uma união íntima e permanente. Adore a Deus por isso. Então, nós cremos que esse é o propósito do discipulado. Essa é a base de crescimento espiritual, de você conectar bem com a videira e que a vida da videira esteja fluindo na sua vida. Número 4. Leia o primeiro capítulo de Efésios, anotando todas as vezes que aparece em Cristo ou variações dessa expressão. Por exemplo, nele, no qual, no Senhor, etc. Esses são todos tipos em Cristo. Você vai achar 13, mais ou menos. Mas nem todos se referem à nossa posição. Adore a Deus por cada uma dessas bênçãos que temos em Cristo. Então, dá uma lida desses trechos aqui antes de começar. Então, vamos ler o trecho e estudar versículo por versículo. Número 1, sua missão, apostelo, onde pega a palavra apóstolo. É um missionário, uma pessoa enviada. Primeiramente, ele não usou o artigo que poderia ter usado se ele estava designando o apóstolo, no sentido que, enfatizando sua posição, ele está mais enfatizando sua missão do que sua posição.
Mas mesmo assim, ele usou como sua posição, ele é um apóstolo. E eu creio que ele usou isso para dar autoridade a esta carta, que isso não é simplesmente uma carta social, mas é uma carta de um apóstolo que foi comissionado por Jesus Cristo para fazer isso. Mas eu queria mencionar também quanto que é importante para cada um de nós reconhecer que nós temos uma missão. Você tem uma personalidade, dons, experiências que ninguém mais no corpo de Cristo tem. Deus criou você uma pessoa única para poder fazer um ministério, uma função específica no corpo de Cristo que ninguém mais pode fazer. Então Deus equipou você dessa maneira e você tem sua missão. Mas Paulo usou essa palavra apóstolo para mostrar sua autoridade. Mas nota que ele falou, não somente isso, ele falou que ele é apóstolo de Cristo Jesus, enviado pessoalmente por Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, por que ele falou por vontade de Deus? Ele falou isso por causa do fato que não foi ele que escolheu. De certa forma, é uma forma de humildade e, de certa forma, é uma coisa de posição. Eu falo isso porque se Paulo tivesse escolhido isso, ele poderia falar, eu, pelo meu esforço, consegui isso. Mas ele falou, não foi minha vontade que me levou a essa posição, foi a vontade de Deus. É Ele que me comissionou, é Ele que me escolheu para essa função. Seus senhores, ele falou, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. E ele falou, graças a vós outros, a parte de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Ele enfatizou os dois. Ele usou a palavra o Pai e o Filho como sinônimos aqui. Ele usou uma preposição para designar os dois. Então, eles são duas autoridades na sua vida que enviaram ele. Ele foi enviado diretamente por Jesus Cristo, mas as duas autoridades na sua vida são o Pai e o Filho. Ponto B. Os Efésios. Uma designação dos cristãos verdadeiros, ele chamou eles em Cristo. Essa é a sua posição. Ele usou esses dois adjetivos de descrever eles, santos e fiéis. A palavra santo significa que eles são separados. Isso indica que Cristo santificou eles na posição. Isso indica que eles são transformados interiormente. Então agora eles não são mais pecadores, mas santos, designados assim. Essa é sua posição em Cristo, mas foi o resultado de uma transformação verdadeira. Número 2, ele falou do seu caráter, a fidelidade e confiança em Deus. Eu usei a palavra crentes aqui. Por quê? Porque a palavra fiel em Cristo Jesus pode significar os que creem em Cristo Jesus. Então pode ser traduzido fidelidade ou crendo em Cristo, porque as duas palavras são a mesma coisa. Mas quando ele usou aqui, ele está descrevendo esses santos em Éfeso como pessoas que são fiéis a Jesus Cristo. Você lembra em Apocalipse, ele elogiou as pessoas da igreja pela fidelidade que eles tiveram de doutrina. Eles eram pessoas comprometidas com a palavra de Deus e eles reconheceram a falsa doutrina. Então, eles foram as pessoas fiéis assim. Então, a bênção, Paulo usou a saudação típica dos gregos e dos judeus para mostrar que a verdadeira graça e paz vem do Pai e do Filho. A palavra graça, charis no grego, significa o favor merecido, mas é um desejo para bem-estar. Os gregos iam cumprimentar um ao outro com charis, graça, tudo bem, bom dia, um desejo para o bem-estar da outra pessoa. Mas os judeus, eles cumprimentaram um ao outro com shalom. Esse é um desejo para também o bem da pessoa, o bem-estar. Então, os gregos, charis, os judeus, shalom. Mas ele fala aqui, a graça, charis, pertence a vós outros, pertence a vocês. E a paz, o shalom, pertence a vocês também. Como? Por causa da bênção de uma outra pessoa? Não. Porque vem a fonte da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é a fonte da verdadeira paz e verdadeira graça. Eu gosto de pensar nisso. Quando a graça está na minha vida, eu tenho a paz de Deus na minha vida. Por causa da graça, eu estou em paz com Deus e eu estou em paz comigo mesmo. Então, Paulo começou aqui
nessa primeira saudação, indicando algumas coisas acerca da nossa posição em Cristo, enfatizando a importância de cada um de nós saber quem nós somos em Jesus Cristo.